Nós vamos falar agora das formas de realização e das etapas do processo de pregão eletrônico. É muito rápido o artigo 5º e 6º. Artigo 5º, ele está falando a mesma definição do que já tem hoje no 5450. O que ele define o pregão, aonde que vai ser realizado. De mais importante, ele fala, olha, para órgão SISG, né, o sistema de compras aí que a gente tem, ele é o sistema de compras do governo federal, inclusive é dado um endereço, né, comprasgovernamentais.gov.br, o qual nós temos a intenção que esse também seja o locus do vindouro Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o que a nova lei de licitações traz, tá? Frisa-se que ele vai ter recurso, tem já hoje, né, recursos de criptografia e autenticação, e de mais relevante no artigo 5º, a gente vai ter o parágrafo 2º, que aí vai tocar naquela lógica dos entes subnacionais, né, que estão recebendo recursos de transferências voluntárias, adotarem um pregão eletrônico. E aí é dito, vamos traduzir, você município que está executando o dinheiro de um convênio, você pode o quê? Você pode usar o Comprasnet, ou seja, a União está exigindo que você faça o pregão eletrônico, mas ao mesmo tempo também está te dando sistema. Você fala assim, você pode usar o sistema da União para fazer o seu pregão eletrônico. Para isso basta você assinar um termo de acesso, fica disponível aí na internet, tá? Em 4 horas hoje é a média de tempo para ser dado o acesso a um órgão não SISG, né, ao Comprasnet. Mas além disso é dado outra coisa. Se o município ainda assim não quiser fazer uso do Comprasnet, por motivos mais diversos, ele pode usar o seu sistema de desenvolvimento próprio ou inclusive usar algum outro sistema disponível ou contratado no mercado. Logicamente, desde que esses sistemas obedeçam à lógica do decreto e que estejam interligados aqui à chamada Plataforma Mais Brasil, que é o novo Siconv. Porque esses dados da compra em sede de convênios e contratos de repasse, eles têm que estar atrelados à lógica de execução do convênio em si. Então eu tenho que ter esses dados, inclusive em termos de prestação de contas e por aí vai. Então as duas condições. Sobre o artigo 6º, então, eu vou passar a palavra aqui para a Andréa. Bem, gente, o artigo 6º eu tenho um apreço grande. Se vocês virem lá o decreto 5450, não existia isso. O fluxo dele não tinha um fluxo lógico. A gente escrevendo a regra, ou olhando a visão da regra no todo, para tentar construir para o gestor um locus que ele olhasse o que eu tenho que fazer, planejar, edital. Então hoje ele tem as etapas perfeitamente escalonadas, do 1 ao 9º inciso. Ele tem ali, ele vai olhar, eu planejo a minha compra, edital, apresentação de propostas, abertura de sessão, julgamento, habilitação, recurso, adjudicação e homologação. Vocês vão perceber ao longo do decreto todo que a gente conseguiu montar o decreto desde a forma que eu começo, como é que eu planejo a compra, ponho o edital na praça, apresento as propostas, abro minha sessão pública. Então ele foi capitularizado olhando o artigo 6º. Então eu tenho um carinho por ele porque não existia lá. E eu senti uma dificuldade até quando a gente estava reescrevendo a regra, a gente começou a ver que o artigo, se vocês virem lá o artigo 30, é o artigo 8º hoje. Então ele era um pouco ilógico até a regra, né, Renato? Tava todo o procedimento do decreto estava no último artigo. Então o gestor, para saber o procedimento do pregão, ele tinha que ler o último artigo para saber como é que ele licita. Então a gente inverteu essa regra toda, escalonamos num esqueleto lógico e aonde ele vai pegar o artigo 6º. Por isso que ele tem um brilhantismo, tão singelo ele é, mas ele tem um brilhantismo dentro dele porque ele vai te mostrar a forma de contratação toda. E se você olhar os artigos subsequentes, não o 7º, mas um pouquinho mais adiante, você vai ter justamente os capítulos da norma são de acordo com o artigo 6º. Então a gente pode dizer que o artigo 6º é um grande sumário. E depois vai ter aí aqui do planejamento, da publicação, das propostas. Aí vai ter todo capitularizado e de acordo com o grande sumário que é o artigo 6º.